Oi, gente! Hoje eu quero falar com vocês sobre uma coisa muito importante na educação dos nossos filhos, que é o uso do não. O não pode ser uma bênção ou uma maldição na educação dos nossos filhos, e eu vou explicar para você por quê. Primeiro, é importante a gente entender que é muito difícil para o cérebro da criança entender de fato o não. E que quando a gente usa muito não, a gente tem bem pouco resultado. E se a gente for parar para ser sincero e pensar, muitas vezes a gente está o tempo todo falando não para a criança. Principalmente quando as crianças são mais novas, quando elas estão naquela fase de mexer em tudo, de fazer tudo, enfim. Quando a gente se dirige à criança, muitas vezes é para falar não. Não mexe nisso, não faça aquilo, não é para você fazer isso, e até para crianças mais velhas. Primeiro que, quando a nossa educação está pautada no não, isso se torna muito chato. Imagine você lidar com alguém que está o tempo todo falando coisas que você não pode fazer. Eu não sei, talvez o teu filho já tenha falado para você, mas eu não posso fazer nada nessa casa, tudo é não. Por quê? Talvez você esteja passando para ele essa mensagem de que realmente tudo é não e se torna cansativo, se torna pesado e ele sente que ele não está sendo ouvido, que ele não está sendo respeitado ou que ele não pode fazer nada porque tudo é não. E para entender como funciona esse não no cérebro da criança, eu quero fazer dois exercícios com você, dois exercícios práticos. O primeiro deles eu quero dizer para você: não pense num elefante com bolinhas azuis. O que você pensou agora? Naturalmente, o nosso cérebro vai para o comando da atividade e a gente exclui o não. Então, vamos fazer uma outra atividade para você entender a questão do uso do não. Vamos brincar de siga o mestre aqui, sabe? Então se você estiver em um lugar que você pode fazer isso, faz esse teste. Primeiro, eu vou dar orientações, um tipo de orientação para você e você vai fazer aquilo que eu tô pedindo, tá bom? Então, vamos lá. Fique sentado, abra os olhos, abra a boca, coloque a mão na cabeça. Tá, beleza? Deu certo? A gente vai continuar a brincadeira, tá bom? Você continua seguindo as minhas ordens. Não fique com os olhos abertos. Não fique sentado. Não deixe a boca fechada. Enfim, não sei se você fez e se você percebeu a diferença entre as primeiras instruções e as segundas. Nas primeiras instruções eram instruções diretas. Então, abra os olhos, fica de olho aberto. Fique sentado, vou ficar sentado. E daí quando eu dou uma instrução negativa, do tipo, não fique sentado, o meu cérebro tem que pensar qual é o contrário de ficar sentado para eu fazer o contrário disso. Então, não fique sentado significa fique de pé. E em vez de eu falar fique de pé, eu disse não fique sentado. E no cérebro é muito mais difícil de entender a mensagem. Então, se eu falo para você, não fique de olho aberto, você tem que pensar qual é o contrário de ficar de olho aberto para você poder fechar os olhos. Em vez de eu simplesmente falar, feche seus olhos, seria mais fácil do seu cérebro entender. Então, no dia a dia, é a mesma coisa que acontece com o cérebro da criança. Quando eu digo para ela, não corra, ela tem que pensar qual é o contrário de não correr, que significa andar, para ela parar e pensar que ela precisa andar. Então, a gente precisa substituir, a gente pode substituir muitas vezes o não por direções claras do que é para a criança fazer em determinada situação. Então, eu vou dar um exemplo prático que aconteceu comigo há um tempo atrás com o meu filho. Ele estava na mesa do almoço, sentado, estava esperando o almoço. E aí, ele pegou o prato de plástico dele, virou de cabeça para baixo, pegou a colher que estava no prato para ele comer, o prato estava vazio, né, antes do almoço, e começou a bater em cima do prato. Ele e a prima dele. E aí eu lá arrumando a mesa e eles batendo naquele prato. E aquilo começou a me irritar, aquele barulho daquele som no prato. Não ia quebrar, né, não tinha problema, mas estava um som irritante. Aí eu cheguei do lado deles e falei, não bate no prato.
E aí não teve sucesso. Aí eu pensei, bom, o que então, ao invés de eu falar o que eles não podem fazer, ou de simplesmente falar, pare de bater, mas então o que eles podem fazer? E aí eu pensei, o que não vai ser irritante e que vai ser divertido pra eles? Aí eu virei o prato de cabeça pra cima, peguei a colher e comecei a mexer, assim, ó. Falei, João, faça assim, ó. Vamos mexer no prato? Vamos mexer no prato? E aí o som era muito melhor e mais agradável, não era irritante. Eles acharam divertido e resolveu a situação. Então, muitas vezes a gente pode dizer o que é para a criança fazer, em vez de dizer o que é para ela não fazer. Outro exemplo, não é para a criança jogar coisas no chão. Ou alguma coisa específica que ela não pode jogar no chão, né? Então, não pode jogar no chão objeto tal porque pode quebrar. Primeiro, se seu filho for bebê e criança, todo objeto que ele não puder jogar no chão, você precisa deixar fora do alcance dele, porque faz parte do desenvolvimento da criança ela jogar as coisas no chão, porque ela está o tempo todo testando as coisas, testando o que acontece quando joga, o que acontece quando cai no chão. E ela não faz isso porque ela é teimosa, porque ela não te ouve, porque sabe, meu Deus, eu já falei 50 vezes para esse menino que não é para jogar no chão, eu já falei 50 vezes que não é para pegar o negócio ali. Mas só que a criança, ela não entende o não. E para ela, tudo é uma experiência. Ela é um pequeno cientista que está descobrindo o mundo. Então, ele não faz e não te obedece porque ele não está sendo obediente. E em vez de você falar, então, primeira coisa, tire do alcance dela aquilo que não é para ela mexer, aquilo que não é para ela jogar. E quando ela, porventura, tiver alguma coisa na mão que não pode jogar e tudo mais, você pode dizer, por exemplo, ao invés de você falar, não joga isso no chão, você pode tirar aquilo que tá na mão dela, dar uma outra coisa que ela pode jogar. Então ela tá com algo que não pode. Você pega um bichinho de pelúcia, uma bolinha de brinquedo, você dá na mão dela e fala, esse você pode jogar. Ou que não pode mexer em algo. Você tira do alcance dela aquela coisa e dá uma outra coisa que ela pode mexer, se você pode mexer. Ou, em vez de você falar, não corre, você pode direcionar e acompanhar. Você pode, por exemplo, segurar na mão da criança e falar, você pode andar, vamos andar? Né? Ao invés de falar, para de correr, não corre, você pode andar em vez de correr. Enfim, e você acompanha a direção que você deu com a criança. São alguns exemplos práticos de como a gente usa muito o não desnecessariamente e como a gente pode substituir o não por frases afirmativas que ficam muito mais fáceis da criança entender e compreender no seu cérebro. Bom, então essa primeira parte que eu compartilhei com vocês é a parte da maldição do não na nossa educação. E como que então o não pode ser uma bênção na nossa educação, ou como que a gente pode usar o não na educação dos nossos filhos? Porque o não também é importante. É importante porque algumas vezes ele é inevitável e a gente não pode falar sempre sim para a criança, e faz parte da nossa vida aprender a lidar com o não. Então veja, quando o tempo todo a gente fala não, isso se torna cansativo, se torna pesado. Mas quando a gente escolhe bem os nãos que a gente vai falar e a gente pode sustentar esses nãos, isso é muito bom para a educação dos nossos filhos. Porque uma outra coisa que acontece quando a gente fala o tempo todo não, é que muitas vezes os nãos viram sims. E a gente fala não no primeiro momento e depois a gente já falou tanto não e tá tão cansado de não, que a gente fala, tá bom, faz então, né? E a gente deixa. E quando a gente percebe a importância do uso do não, a gente fala não quando realmente é necessário. E esse não, ele é mantido, ele é cumprido. E a gente ensina a criança, assim, a lidar com as frustrações da vida, a lidar com os nãos que ela naturalmente recebe na vida, sabe? E algumas vezes isso é muito importante. Então, vou dar alguns exemplos práticos do meu dia a dia que nos últimos dias aconteceram. Por exemplo, esses dias o meu filho queria sorvete, ele queria que eu comprasse sorvete, deu na cabeça dele que ele queria sorvete. E eu não ia comprar sorvete naquele momento, eu não podia sair para comprar. E ele insistiu muito, ele chorou porque ele queria o sorvete. E eu não podia. Talvez a gente, né, fique com dó da criança, ai meu Deus, é só um sorvete, vou lá para comprar. E naquele momento, talvez se eu pudesse, eu até iria comprar, mas naquele momento eu não podia. E eu decidi que era não a resposta. E eu disse não.
E mesmo com a insistência dele, mesmo com o choro dele, eu sustentei o meu não. E não tem problema ele se frustrar com o não. Não tem problema ele ficar chateado com o não. Muitas vezes a gente tem dificuldade para lidar com os nãos que a vida nos traz, não é verdade? E os nossos filhos estão aprendendo. Então, a nossa função é selecionar bem os nossos nãos e quando a gente dizê-los, a gente realmente sustentá-los e a gente acolher a frustração da criança, acolher a chateação, a raiva da criança diante dos nossos nãos. Então, tudo bem ele se frustrar? Tudo bem. Tudo bem ele chorar? E daí, naquele momento, por exemplo, do sorvete, eu falei pra ele, filho, eu sei que você quer muito sorvete. Eu sei que você tá chateado porque eu não vou te dar o sorvete agora. E eu não vou poder te dar. Você quer um abraço? Vamos se acalmar? E eu fui ajudando ele a se acalmar. Eu direcionei ele para outras coisas, né? Tentei direcionar. Você não quer comer isso? Olha, a gente tem isso, a gente tem aquilo, que é uma estratégia que a gente pode usar também, redirecionando o comportamento da criança e mostrando outras coisas, né? Que ela pode usar, que ela pode comer nesse caso. Mas nesse dia nem nada ele queria. Tudo que eu oferecia era ele não queria, porque ele queria sorvete, porque ele queria sorvete. Eu falei, bom, então é não. E se você quiser, eu ajudo você a se acalmar e receber esse não da sua vida, né? Esse é um exemplo que pode parecer bobo, mas que são exemplos do nosso dia a dia. Bom, acho que é isso. Então, que a gente possa aprender cada dia mais a usar os nãos com os nossos filhos e não usá-lo desnecessariamente, usar quando ele realmente for necessário, aprender a sustentar o nosso não e acolher a frustração do nosso filho, dos nossos filhos, diante dos nossos nãos ou dos nãos que a vida lhes trouxer. Se esse vídeo fez sentido para você, se você tem dúvidas ou quer compartilhar sua experiência, deixa aqui nos comentários. E se você acha que pode ajudar outras pessoas, compartilha com elas também. Um beijo e até a próxima!